Olá, eu sou Rogério Costa. Esse curso é sobre sonda lambda e está na plataforma da MTE Thomson. Essa primeira aula é sobre fundamentos. Depois vamos ter as outras aulas. Espero que vocês apreciem. Falar sobre sonda lambda é sempre muito complexo, sem ter um fundamento, sem ter o princípio do trabalho, o princípio de como foi feito todo o estudo. Não dá para falar sobre sonda lambda sem conhecer o gás oxigênio. Para entendermos o funcionamento de uma sonda lambda, é necessário conhecer como o ar que respiramos na atmosfera terrestre, também chamado de gás oxigênio, ou O2, é formado. O ar que nós respiramos é constituído por 78% de nitrogênio, 20,99% de oxigênio, vou arredondar para 21%, 0,94% de argônio, 0,03% de dióxido de carbono, 0,01% de hidrogênio e outros gases nobres em menor proporção. O que nos interessa vai ser o oxigênio, que está presente na Terra em 21%. Quando a gente fala de oxigênio, gás oxigênio, é um pouco melhor você saber que deste ar que nos interessa é o oxigênio elemento, que é abundante em sua forma diatômica. Significa que o oxigênio é encontrado na natureza sob a forma de dois isótopos do mesmo tipo, combinados. Representado pela fórmula O2, que é o que mais vocês conhecem. Então, 20,99% de oxigênio igual a O2. É sabidamente essencial para a manutenção da vida da grande maioria dos órgãos vivos do planeta a existência desse gás. Gás oxigênio. O oxigênio apresenta tendência a receber elétrons, sendo eletronegativo, e para adquirir a configuração de um gás nobre, precisa receber 2 elétrons de outro átomo, transformando-se em O2. Quando o oxigênio se encontra ligado a outro átomo de oxigênio, uma molécula diatômica, forma-se uma substância pura, simples, denominada gás oxigênio. Então, eu tenho 2 moléculas aqui, que elas vão se unir, formando uma molécula só, unida de gás oxigênio. Gás oxigênio é composto por átomos que apresentam 8 prótons no interior do núcleo, que acaba sendo mais positivo, 8 elétrons nas orbitais, que é negativo, e uma média de 8 nêutrons no núcleo do átomo, que temos aqui a representação. Então, essa representação eletrônica de Lewis mostra bem como são os 2 pares de elétrons compartilhados, formando a molécula de O2. Os íons são espécies químicas, átomos ou conjuntos de átomos que apresentam um número de prótons diferentes do número de elétrons e por isso possuem carga elétrica positiva. O oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência, última camada eletrônica, assim para ficar mais estável. Esse elemento pode ganhar de outro átomo mais 2 elétrons, ficando com um total de 8 elétrons na camada de valência. O resultado é a formação de um íon de O2 negativo. Os íons negativos são chamados de ânions. Princípio de funcionamento da célula de Nernst. Aí vocês vão entender o porquê de compreender um pouco mais sobre o oxigênio. Walter Hermann Nernst foi um físico químico alemão que criou a equação de Nernst em 1899, lá no século XIX. Em 1920, recebeu um prêmio Nobel por trabalhos referentes à terceira lei da termodinâmica. A equação de Nernst é a relação quantitativa que permite calcular a força eletromotriz de uma célula para concentrações de íons diferentes de uma unidade, que a gente chama de VDP, ou variação de diferença de potencial, em um certo instante do seu funcionamento. Então nós temos essa equação, que é o ΔG igual a ΔG0 mais RT íon OK. Para melhor compreender como funciona essa equação de Nernst, eu fiz uma visita a uma das nossas fábricas responsável pela elaboração
da parte científica do sensor lambda, que é a criação da cerâmica, e eu tive um bate-papo com um dos engenheiros responsáveis. Vocês vão ver aí a seguir. Oi, Tamar, que bom que você veio. Você, como especialista, poderia explicar como funciona a célula de Nernst? Vamos lá, Rogério. Para entender um pouquinho melhor sobre como funciona a célula de Nernst, nós podemos observar essa imagem. A célula de Nernst é formada basicamente por um eletrólito feito de dióxido de zircônio parcialmente estabilizado e 2 eletrodos de platina. Um eletrodo fica exposto aos gases de escape e o outro eletrodo fica exposto ao ar de referência, que geralmente é o ar do ambiente. Os eletrodos de platina funcionam como uma superfície catalítica, transformando moléculas de oxigênio em íons de oxigênio, ou íons de oxigênio em moléculas de oxigênio. E o eletrólito de zircônia permite a mobilidade desses íons. De forma simplificada, a célula de Nernst opera da seguinte forma. Primeiramente, a zircônia precisa atingir uma certa temperatura para permitir a passagem dos íons de um eletrodo para outro. Esta temperatura é de aproximadamente 400 graus Celsius. Atingida tal temperatura, inicia-se a migração de íons de oxigênio do eletrodo de referência para o eletrodo que está em contato com os gases de escape. Esta movimentação de íons cria uma diferença de potencial entre os eletrodos de platina. Quanto maior for a diferença de concentração de oxigênio entre os gases de escape e a atmosfera de referência, maior será a tensão gerada entre os eletrodos de platina. Ou seja, com essas duas lâminas de platina e a movimentação desses íons é gerada uma tensão. Uma tensão, exatamente. Essa tensão em milivolts. Exatamente, Rogério. Através desse gráfico aqui, nós podemos observar que a tensão da célula de Nernst depende de basicamente 2 fatores: da temperatura de operação e da concentração de oxigênio. Para uma mistura rica, nós temos tensões próximas de 900 mV. Para a mistura pobre, nós temos tensões de aproximadamente 50 mV. É interessante notar aqui que a transição da mistura rica para a mistura pobre é abrupta. Ou seja, com esse tipo de sensor, com a célula de Nernst, nós conseguimos medir a mistura rica e a mistura pobre. Porém, a gente não consegue medir quão rica ou quão pobre está a mistura. Vocês viram que interessante o conceito, como é bastante científico, bastante difícil. Para vocês terem uma ideia, nós fomos os pioneiros aqui no Brasil e ainda na América Latina, somos os únicos a produzir integralmente esse tipo de componente com tecnologia brasileira nossa. Mas voltando aqui à nossa aula, vamos ver o conceito básico do que foi falado. O conceito básico é: a sonda lambda gera de 20 a 900 mV. Quando eu tenho 450 mV, eu digo que essa mistura está estequiométrica ou está lambda, que é essa letra, a letra grega, que representaria no nosso alfabeto a letra L. Se eu sentir nesse sensor lambda uma tensão maior que 450 mV, eu considero essa mistura rica, e menor que 450 mV, eu considero a mistura pobre. Colocando esses 3 pontos na programação do computador, dizendo que 450 mV é o ideal, mais 450 mV, a mistura está rica, e menos, a mistura está pobre, o computador já é capaz de fazer o cálculo de como ele deve processar o próximo ciclo de injeção de combustível. Então, a cada ciclo, ele observa qual foi a leitura do sensor lambda anterior para poder fazer a correção. Bem simples, não? Vamos ao fator lambda. A letra lambda também foi utilizada para definir o fator lambda, que corresponde à razão de equivalência na relação ar-combustível real, que está acontecendo no veículo naquele momento, entre a relação considerada ideal ou estequiométrica para uma mistura. Fator lambda é igual à relação real ar-combustível dividido pela relação ideal ar-combustível. Vou dar alguns exemplos aqui da relação ar-combustível ideal.
Por exemplo, na gasolina americana, europeia, 14,7 partes de ar para uma de gasolina. No etanol, a relação estequiométrica muda, essa relação ar-combustível, de 9 partes de ar para uma de etanol. No diesel, 15,2 partes de ar para uma parte de diesel. Isso quer dizer o seguinte: a cada combustível eu tenho uma relação estequiométrica diferente. E é lógico, na programação de cada módulo embarcado no veículo, ele vai ter esses valores como referência para fazer os cálculos de estequiometria. Fator lambda. Então eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho em milivolts essa reta, onde eu tenho o ideal 450 milivolts, que seria o ideal de saída do sensor lambda. E eu tenho aqui uma reta do fator lambda, onde lambda igual a 1 representa o melhor trabalho ou trabalho ideal quando junto com os 450 milivolts. A junção de 450 milivolts com lambda igual a 1, eu tenho o trabalho ideal. Quando eu tenho lambda igual a 1? Quando a mistura não está nem rica, ou seja, lambda menor que 1, nem pobre, quando a mistura está lambda maior que 1. Esse sinal dessa senoide é que levou a ter uma ideia de se colocar o símbolo lambda como integrante desse fator. Esse gráfico nós chamamos de chaveamento, que é o momento de transição entre a mistura rica e pobre na sonda lambda. Se eu olhar no osciloscópio, eu vou ter essa forma de onda, mas essa forma de onda está parada. Eu acho que isso era interessante vocês verem na prática com o Alberto a seguir como se comporta uma sonda lambda com motor em funcionamento. Mas na teoria esse é o sinal de transição da sonda lambda, que é senoidal. Agora que vocês já viram o conceito básico de funcionamento da sonda lambda, vamos entrar na história da sonda lambda. Vamos ver as sondas de 1 e 2 fios, o princípio da utilização no automóvel dessa sonda lambda na próxima aula.